Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética do trono de Deus para nossas vidas. Eu louvo e engrandeço o nome do Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade e agradeço a todos vocês, meus cooperadores, cooperadoras, que têm assistido às lives, que têm curtido. Então, de coração, que Deus os abençoe. Quero ministrar um texto que certa vez já ministrei, tem uma live gravada sobre este assunto, mas Deus me deu uma revelação diferente. Marcos, capítulo 8, 22, 23 e 26. E chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Versículo 26. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. No versículo 22, Jesus chega a Betsaida. Para nós já entendermos bem o texto, certa vez Jesus já tinha dito: ai de ti, Corazim e Betsaida, pois se em Tiro e Sidom tivessem feito sinais e prodígios, como foi feito aqui, eles teriam se convertido há muito tempo, com pano de saco e cinza. Então, nós percebemos que já havia um peso em Betsaida. Ali já havia, no mundo espiritual, uma opressão. Já havia naquele lugar ali, vamos dizer assim, uma atmosfera difícil de se conviver. E Jesus, quando chega ali, a Bíblia relata, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Na live anterior que eu ministrei há muito tempo, eu quero apenas fazer um comentário sobre o que eu falei lá, para entrarmos na nova revelação que eu obtive. Eu narrei nessa última live que eu preguei há um bom tempo atrás, que muitas das vezes nós não avançamos, não crescemos na vida, não despontamos, não conhecemos o propósito de Deus para nossas vidas, como eu sempre estou narrando aqui, porque nós vivemos rodeados de pessoas que vivem de alguma forma tentando nos fazer de marionete, nos fazer de fantoches. Você pode prestar atenção que este povo chega com o cego e querem determinar para Jesus: toca nele. Jesus sabia o que teria que fazer, como ele sabe o que tem que fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Mas eles queriam determinar, tipo assim: olha, se o senhor agir dessa forma, ele vai ser curado. Se o senhor for por esse caminho, ele vai obter vitória. Se o senhor determinar fazer dessa forma, ele vai ter vitória. Eles queriam narrar para Jesus a forma como Jesus iria curar aquele cego. Toca nele, é essa área aqui, é esse lugar aqui, aqui que é a fonte. Eles queriam ensinar a Jesus a forma como ele fosse trabalhar na vida daquele cego, a forma como ele fosse realizar o milagre, a obra. E muitas das vezes nós somos cegos como este cego, porque nós não enxergamos que na maioria das vezes nós não vencemos, não rompemos, não triunfamos na vida secular e na vida cristã, não é porque nós não temos potencial, não é porque nós não temos pegada, não é porque nós não temos brio, não é porque nós não temos a visão correta do reino de Deus. O problema não está em nós. O problema, na maioria das vezes, está no ambiente, no lugar em que eu convivo, no cenário o qual eu faço parte. Porque ali estão pessoas que eu considero amigos e amigas, mas que na maioria das vezes estão tentando manusear a minha vida, decretar sobre a minha vida. Estão tentando de alguma forma dirigir a minha vida, limitar a minha vida, ditar a minha vida. Surgem até as orações contrárias à minha vida e ao meu ministério.
Muitas das vezes o problema não é em mim, é o lugar que eu estou, é o cenário. São as pessoas que andam comigo, convivem comigo, comem e bebem comigo, que muitas das vezes estão atrasando a minha vida, atrasando o meu ministério, fazendo com que eu retroceda, fazendo com que eu venha cada dia mais ir para o abismo, fazendo cada dia mais que eu continue vivendo a mesma vida, limitada, sem sonhos, sem projetos, sem um desejo de vencer, de alcançar outros níveis, outros patamares, de ter vitórias, de triunfar, de ser alguém na vida. São os lugares, os ambientes, os cenários às vezes. Às vezes o problema não está em nós. Mas nós, como os cegos, não entendemos. Às vezes você vê casos de pessoas que estavam convivendo com pessoas que deram o calote nelas, deram o nó, agiram errado com elas. Passa-se um tempo, você vê lá, aquela pessoa que levou o canote, o nó, andando com aquela pessoa de novo, negociando com aquela pessoa de novo, vivendo ali no mesmo cenário, o cotidiano. Como que essa pessoa vai progredir e prosperar na vida? Você vê às vezes mulheres que merecem todo o nosso respeito, convivendo com homens que vivem as açoitando, as maltratando, e elas continuam vivendo com esses homens, até que um dia vão a óbito. Deu para você compreender? Às vezes você convive com pessoas que agem errado com você, maltratam você, desprezam você, mas você continua vivendo naquele ambiente, você se permite continuar naquele cenário, porque você mesmo assim ama essas pessoas, mesmo obtendo revelação, mesmo tendo entendimento de que isso está te prejudicando, que você tem que se afastar dessas pessoas, você continua nesse cenário de dor. E aí você vai sempre regredindo, e nunca chega a lugar nenhum, só vai recuando, porque essas pessoas querem manusear a tua vida, querem ditar a sua vida, querem levar você a Cristo e dizer a Cristo como que tem que ser a obra na tua vida. Você mesmo não obtém a revelação, você fica mudo, você não tem tua comunhão. Você está cego e cego, você não enxerga Jesus, que é o autor e consumador da fé, você não enxerga a forma como ele opera na tua vida, você só fica ouvindo as pessoas dizer para você o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, o tempo que você tem que fazer. Não é muitas das vezes o problema em nós. O problema às vezes é o ambiente, o local e o cenário. E essas pessoas levam este cego até Jesus e dizem para Jesus, toca nele. Queriam mostrar para Jesus de onde era o problema, olha só. Queriam mostrar para Jesus aonde que ele tinha que começar a fazer a obra. Versículo 23, então ele tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Veja só, Jesus pega aquele cego nas mãos e diz, olha, vocês fiquem aqui. Não, mas nós fomos lá na casa dele e trouxeram para o Senhor. Não, vocês foram, trouxeram até mim. Agora, a obra que eu vou rezar na vida dele é sem vocês por perto. A obra que eu tenho com ele, entre eu e ele. Até hoje, vocês manusearam ele, levaram ele. Ele precisou ser levado por vocês, guiado por vocês, dirigido por vocês, ter a ideia de vocês, os pensamentos de vocês, a filosofia de vocês. Mas a partir de hoje, eu coloco por terra essas fortalezas, esses sofismas que vocês implantaram nele. A partir de hoje, a obra é comigo. Jesus está falando com você a partir de hoje, a partir dessa palavra, a obra que ele tem na sua vida é entre ele e você. E não entre ele e você, essas pessoas que vivem te guiando, te dando direções erradas, te dando conclusões erradas, conselhos errados. É entre ele e você. Ele despede então aquela multidão de pessoas e leva pela mão ele fora da aldeia. Eu disse que ali Jesus já tinha dito, né? Aí de ti, Corazim e Betsaida. Já havia um peso ali, certo? O cenário ali já tinha uma palavra profética de Jesus, porque não houve arrependimento. Então ali havia um peso espiritual. O cenário ali era pesado. Jesus leva ele para fora da aldeia. Eu acredito que ele foi lá na fronteira. E lá na fronteira ele orou por esse cego e ele voltou a enxergar. Mas se você ler o texto, ele ora 2 vezes.
A primeira vez ele ora, ele cospe no chão, faz uma saliva, coloca nos olhos do cego. E diz para ele, você está vendo? Ele diz, olha, eu vejo, mas está tudo embaçado, eu vejo árvores que andam como homens. Jesus ora de novo e diz para ele, você está vendo agora? Agora eu vejo perfeitamente, eu estou restabelecido. Sabe qual a conclusão que eu tiro aqui? O ambiente ali era muito pesado mesmo. Havia um peso ali. Sabe por quê? Jesus teve que orar 2 vezes para aquele cego enxergar. E ele ainda levou ele para a fronteira, tirou da aldeia. Um lugar onde não houve arrependimento, não houve confissão, as pessoas foram incrédulas e não deram crédito à sua palavra nem à sua doutrina. Ele leva para a fronteira, mas da fronteira eu acredito que ainda havia um peso espiritual. Havia ali ainda um ar diferente daquele lugar. Tanto é que ele tem que orar 2 vezes. E depois da obra feita, eu fui para o versículo 26. Leia todo o texto depois. E mandou para a sua casa. Preste atenção que Jesus não disse. Vai para a aldeia. Ele disse, vai para a tua casa. Esse homem não morava na aldeia. Ele não morava em Betsaida. Ele morava em uma casa próxima à região de Betsaida. Próxima à região da aldeia de Betsaida. Era conhecido por esse povo, eu acredito. E eles tinham uma certa comunhão. Quando souberam que Jesus entrou ali de novo, foram lá na casa dele e trouxeram ele para a aldeia. Acredito que sempre eles davam uma ajuda para ele. Ia lá na casa dele, trazia para a aldeia, mantinha uma certa comunhão com ele. Você entendeu? E agora Jesus, quando termina a obra na vida dele, diz para ele, vai para a tua casa. E disse também, não entres na aldeia. Jesus está dando uma ordem para ele, olha, não quero você mais tendo convívio com esse povo. Não quero você travando relacionamento mais com este povo. Não quero você mais andando com este povo, porque senão eles vão querer mudar novamente a tua mentalidade. Eles vão querer mudar novamente a tua forma de pensar. Você teve um encontro comigo, eu ministrei na tua vida, eu sou o dono da tua vida, eu sou o Senhor da tua vida. Eu que sei tudo a teu respeito, eu que te conheço intimamente. Então eu estou te dando um conselho, não entre na aldeia. Jesus não falou para ele não passar no meio da aldeia, Jesus disse para ele não entrar na aldeia. É para ele ir para a casa dele. Você pode compreender? Você já viu pessoas dizendo assim? Você conhece fulano de tal? Conheço. Vou te dar um conselho aqui. Não passa nem em frente da casa dele, lá não vale o que come. Eu estou usando isso aqui, não apoiando, porque sem uma pessoa querendo denegrir a imagem da outra. Isso é uma coisa muito chata, muito feia, né? Mas eu estou usando isso aqui para você entender o texto. Jesus disse para ele quase o mesmo, ó. Eu não quero que você nem entre, eu não quero que você entre na aldeia. E outra coisa, não passa nem perto ali. Volta para tua casa. Não conte nada a ninguém da aldeia. Há coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que é entre nós e Ele. Eu não preciso dar o testemunho para ninguém, eu não preciso falar para ninguém. Eu preciso guardar para mim. Para no tempo certo, no momento certo, eu testemunhar para as pessoas certas. Porque aquelas pessoas eram incrédulas. Queriam até determinar como Jesus agisse. E a Bíblia diz para nós não jogarmos pérolas aos porcos. Que essa mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe.